Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma live daqui do meu conteúdo do Instagram. Eu sou Nestor, especialista em comportamento humano, analista comportamental certificado pelo Instituto Corpo Explica. Hoje eu tenho uma convidada especial para a live de hoje. A gente vai falar sobre obesidade intelectual. O que é a obesidade intelectual? Como pode te afetar? Quais são os sintomas? Qual é o tipo de comportamento que a pessoa acaba tendo que evidenciam que está sofrendo com a obesidade intelectual? E como pode afetar as relações, seja com o marido, seja com a esposa, seja com o filho. Como pode de verdade afetar essa obesidade intelectual na relação com o financeiro? Super te indico, esteja até o final. Com certeza você vai gostar dessa entrevista, esse papo que a gente vai ter com a Cíntia Amorim, que ela também é analista corporal, ela também se especializa em direcionamento personalizado para pessoas que desejam entender mais seu perfil emocional, entender mais como funcionam os limites, as travas, os bloqueios. Então, super te indico, esteja até o final, com certeza você vai gostar desse direcionamento. Como eu vinha te falando, desde março de 2021, que eu venho dando direcionamento tanto para homens como para mulheres, né? E a partir desse ano eu incluí também a análise corporal dentro do programa que eu faço, programa terapêutico que chama Detox de Crenças Limitantes. É como uma faxina de ideias, uma limpeza de ideias, justamente como para você se posicionar melhor na vida. Infelizmente, às vezes, a gente tem bloqueios emocionais que limitam nossa evolução. Às vezes a gente se cobra demais, às vezes a gente estuda demais, e sobre isso que a gente vai falar também hoje. Às vezes a gente absorve conteúdo demais e, infelizmente, isso causa uma confusão mental. Com certeza, você vai se identificar com esse conteúdo, esteja até o final. Super te indico que você coloque seus comentários aqui, suas ideias, seus pontos de vista com respeito a que você opina, o que você acha sobre esse assunto e se de verdade o excesso de informação pode ser um bloqueio. Vamos ver se a minha convidada especial já chegou. Já vou convidar ela para ela vir participar e ela vai trazer essa informação para a gente, né? A gente tem um papo muito interessante. Eu fiz no meu canal do YouTube, eu fiz uma aula falando sobre isso. Se você não está me seguindo lá no meu canal do YouTube, super te indico, esteja lá. Lá eu expliquei certinho como funciona essa questão da obesidade intelectual. Quanto peso, quanto desgaste emocional acaba tendo, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a importância, sim, de estar atentos na hora de lidar com o emocional. Vamos ver se ela aceita o convite. Aí, como você está, Cíntia? Tá me ouvindo? Pera, deixa eu arrumar. Ótimo. Tudo bem, Aí, Cíntia? tudo bem? E você, Nestor, como tá? Com muito calor, mas muito empolgado. Sim, aqui tá quente, na Argentina tá quente, na fronteira com Paraná e Paraguai tá quente. Mas empolgado, né, para nossa conversa de hoje, né, Cíntia? Sim, muito empolgado. Aqui também tá quente, mas ó, pode estar 40 graus, eu passo um café e venho. Que legal, que legal. A Cíntia ama café. Eu amo também café. É uma delícia, né, Cíntia? Muito bom, muito gostoso. Obrigada desde já pelo convite, viu, Nestor, para falar desse tema tão importante. Eu agradeço demais aqui esse espaço aqui no seu perfil, viu? Obrigada. Ai, obrigado por aceitar também, né? Então, o assunto de hoje é bem interessante porque às vezes tem pessoas que acabam sofrendo de forma silenciosa, né? E hoje a gente vai falar de alguns sintomas, né, Cíntia? Mas se você quer iniciar, pode ficar à vontade para se apresentar. Quem é a Cíntia? Qual é a mentoria que ela entrega? Para o pessoal te conhecer um pouquinho mais também. O pessoal que ainda não te conhece, que é do meu perfil. Claro, claro, vamos sim. Então, eu sou a Cíntia Amorim. Meu Amorim é com N mesmo, fique em paz.
Eu sou mentora de mulheres, né, de empreendedoras, de mulheres práticas. Então, eu faço uma entrega onde eu ensino sobre produtividade inteligente, onde a base é a base do Empreenda Sem Dor, que é a rotina inteligente, e eu ensino mulheres a praticarem. Então, já pegar o conhecimento e colocarem em prática na sua vida. Então, deixando a sua vida mais leve, deixando a sua vida em ordem, a gente começa do lugar certo que é para começar. Eu também sou a líder da comunidade Sol, onde eu desenvolvo ali negócios Sol, onde a mulher ela desenvolve o seu próprio negócio, começa a fazer renda extra, ela já empreende, aí ela começa a empreender do jeito certo. Então, ela não precisa sacrificar a família, não precisa sacrificar seus valores, não precisa se sacrificar nem matar, se esforçar tanto, né, para poder trabalhar. E a gente ensina ali que dores são necessárias para que essa mulher pegue para si e vá lá e faça as cores, e que dores são desnecessárias, né? Para que ela deixe essas dores desnecessárias e empreenda do jeito certo, individual, que serve para ela, que cabe dentro do emocional dela, sem se afastar da sua família. Fantástico, Cíntia. Eu sempre falo que a parte financeira tem um fundo emocional, né? Toda dívida financeira tem um fundo emocional. Então é importante para a mulher empreendedora que está vendo aqui esse conteúdo, fique de olho. Se antes de olhar para o dinheiro, olhe para o seu emocional, porque senão a gente pode acabar gastando mais da conta, né? E hoje vamos ter um papo bem interessante. A gente preparou algumas perguntas aqui para a Cíntia, preparou algumas ideias para trocar, né? Justamente com respeito a essa ideia que é a obesidade intelectual. Você pode definir o que é de verdade a obesidade intelectual para gente? Posso sim, Nestor. A obesidade intelectual, a gente pode começar pensando no que é uma obesidade física, quando a pessoa ela está ali, né, no sobrepeso, na obesidade. O que acontece no corpo, no organismo dessa pessoa? Às vezes é metabólico, às vezes tem a ver com genética, mas na maioria das vezes essa doença, ela tem a ver com você consumir mais calorias e não gastar essas calorias. Então, você vai acumulando gordura no corpo, e isso inflama e causa um monte de problemas ali. Quando a gente fala de obesidade intelectual, a gente está falando da mesma premissa, onde a pessoa, a cabeça está cheia de informação, ela vai consumindo informação, consumindo todas essas calorias, entende tudo, sobre tudo, quase todas as coisas, mas ela não vive do que aprende. Ela pratica pouco ou não pratica aquilo que ela aprende. Então, em vez de clareza, ela tem cansaço. Então, a gente pode fazer essa alusão aí a essas duas coisas, né? Da mesma forma que a obesidade física, ela vem desse excesso de calorias consumidas e poucas calorias que você queima, né? Por assim dizer, a obesidade intelectual também, ela vem desse excesso de informação, esse excesso de conhecimento com pouca prática ou prática nenhuma. Isso, fantástico, você explicou muito bem. A pessoa realmente fica carregada, né? Eu me identifiquei muito com esse conteúdo porque, viu quando a gente quer ser perfeitinho demais e que a gente quer estudar demais e absorver demais e a gente inicia um curso, um treinamento, outro treinamento e deixa pela metade e não finaliza. Eu me identifiquei demais com esse conteúdo. Quando você estava lendo esse conteúdo, você se identificou também, Cíntia? Comenta um pouquinho pra gente. Muito, Nestor, muito, muito, porque quantas vezes eu já não fiz isso? E aí eu até trouxe a questão da obesidade física, porque também foi desse jeito, a gente pode se comparar com isso, né? E eu já iniciei tantos cursos, né, na época em que eu estava sofrendo muito com a obesidade intelectual, eu iniciei vários cursos, e se você me perguntasse sobre qualquer tema, né, ali na mesa, eu ia ter opinião para tudo. Eu ia saber, porque eu ia pesquisar, porque eu ia atrás, mas execução mesmo, ó. Ah, comigo aconteceu também, quando a gente, e mais ainda quando a gente tem que lidar com o comportamento humano, né? Que a gente tem que treinar pessoas e a gente sai desesperado, absorvendo, absorvendo, absorvendo. Isso pode acontecer com as pessoas que estão assistindo essa live também. Muitos dos que estão assistindo vêm Reels, YouTube, assim, tanta informação acessível que a gente meio que entra em pânico de tanta informação.
a gente não sabe o que aplicar e não sabe se isso vai dar certo para mim, não vai dar certo para mim, e a gente meio que se perde, né? Nessa trilha, nesse caminho. Por isso que a segunda pergunta que a gente programou aqui para a Cíntia, como a obesidade intelectual ela começa? Você poderia explicar como começa na vida de uma pessoa? Sim, começa exatamente aí de onde você falou, de uma boa intenção, né? Às vezes a pessoa, ela até entendeu que ela precisa melhorar certo aspecto da vida dela. E a partir daí, ela quer aprimorar, aprimorar, aprimorar. Então, ela vai absorvendo conteúdo de todos os lados. Você vai ver que essa pessoa, às vezes, ela segue várias pessoas diferentes falando do mesmo tema, porque ela vai absorvendo aquilo, porque ela quer melhorar muito. Então, ela quer acertar, ela quer dar conta de tudo. Então, a pessoa que quer dar conta de tudo, a gente sempre fala, e esse tudo a gente nem sabe o que é, ela vai querer absorver muita coisa, para ela poder achar que quanto mais ela sabe, mais ela vai conseguir dando conta ali das coisas, né? O problema, né? E aí o que que acontece, o que que começa, é que ela começa organizando o externo. Então ela vai buscando fora, quando na verdade a bagunça ainda está dentro. Então ela começa por aí, uma boa intenção. Não é que a pessoa começa com essa obesidade intelectual, igual a gente estava falando, né? Tanto eu quanto você, não começa assim querendo errar. A gente começa sempre querendo acertar. Então, essa pressão de dar conta de tudo leva a gente para esse lugar aí. Isso, fantástico, bem explicado. Para vocês que estão assistindo, vocês também podem compartilhar sua opinião sobre isso, sobre esse assunto aqui no chat, né? Para a gente é importante saber a opinião de vocês. E de verdade, às vezes o medo de errar, o medo de falhar, a vontade de ser perfeitinho ou perfeitinha demais, a vontade de acertar na primeira, né? Faz com que a gente sim, absorva demais. E como a Cíntia falou, é uma boa intenção, não é que a gente tem má intenção na hora de estudar ou de absorver o conteúdo. O problema é que isso vira como um funil, né? Que é tanta informação que a gente, às vezes, do que aplica daquela informação que adquiriu, às vezes é 1%, né? Ou 2% de 100%, né? Então é importante a gente ver certinho aonde dedica esse tempo. Fantástico, Cíntia, fantástico. E, assim, na sua experiência de vida, nesse tempo que você foi atendendo pessoas, você já percebeu, assim, alguma pessoa que veio com essa obesidade intelectual nos seus atendimentos? Você já atendeu alguma pessoa assim? Não vamos falar nomes, né? Mas você percebeu que isso de verdade atrapalha na hora de fazer o direcionamento? Vamos chamar de Maria? Eu não tenho nenhuma Maria que eu estou atendendo? Ótimo, ótimo. Eu também não estou atendendo nenhuma, Maria. Então tem uma Maria. A gente pode chamar ela de Maria. Então, o que que eu percebo quando eu atendo as Marias da vida, né? As Marias perfeitas. O que que eu percebo? Eu já atendi que, assim, é difícil de conduzir, porque o que que acontece com a obesidade intelectual? Então, se a gente voltar a falar da obesidade física, tá bom, eu entendi que eu tô acima do peso, que eu tô com sobrepeso, tô obesa, e eu preciso consumir essas calorias aqui que eu tenho a mais, né? Então, eu vou ingerir menos calorias. Aí, o que acontece? Ah, deixa eu ver que atividade física se encaixa melhor aqui. Aí, começa a assistir um monte de vídeo de treino. Assisto vídeo de treino. E aí eu acho que, ó, tá perfeito. Na minha cabeça eu sei fazer todo o treino perfeitinho. Só que o que acontece? Eu nunca testei esse treino. Nunca fui lá e fiz de fato esse treino. Na hora de eu ir lá e fazer, aí o professor da academia chega lá e fala: ah, ó, não é assim não. A perna tá errada, o pé você tem que abrir assim um pouquinho para fora. Ah, já desisto. Até parece, assisti tanto aqueles vídeos ali, eu vi tudo, eu sei fazer. Quem que ele pensa agora que ele tá falando as coisas para mim? Então, essa Maria perfeitinha, quando eu atendi, veio assim, desse jeitinho, né? Mas eu já estudei tanto, mas eu já vi tanto. E na conversa, nos atendimentos, houve uma vez aqui que rolou até assim, como que se ela falasse, olha, eu sei muito mais do que você, e provavelmente daquele tema, pelo fato que ela estudou, ela deveria saber mais informações do que eu, né? Poderia ser até verdade. E eu vou fazer do meu jeito. E eu, vai lá, É. campeã.
Faz lá do seu jeitinho, então. Faz do jeitinho, vamos ver. Passou os dias, aí ela viu que do jeitinho perfeitinho dela não ia funcionar, porque ela já tinha testado alguma coisa e não ia. Aí quando ela viu, eu falei, agora você tá pronta para o meu direcionamento. Abre o pé um pouquinho para fora, aí vai. Agora faz atividade física. E deu certo. Fantástico, de verdade. Eu também, na medida que você estava falando, eu lembrei de alguns direcionamentos e quando a pessoa tem muita informação, ela tem dificuldade de aplicar. Ela tem dificuldade, eu sinto que é dificuldade de aceitar, né? De se abrir, de assumir bom, meio que a mente fecha, né? A mente trava de tanta informação e às vezes por aí você pode dar até um direcionamento contra aquilo que ela já estudou em outro lugar, né? E aquilo que ela já estudou em outro lugar, por aí não se aplica à situação dela, mas ela insiste em reter, em guardar, em se prender a isso, não se soltar, né? É como se fosse um amuleto, né? Algo que não permite ela sair do lugar, né? Fantástico, fantástico, muito bem explicado. Outra pergunta interessante que a gente trouxe aqui para a Cíntia: quais são os principais sintomas de uma pessoa que sofre com obesidade intelectual? Quais seriam os principais sintomas que você percebe na pessoa? Olha, um que a gente vê muito é aquele cansaço que não passa. A pessoa às vezes acorda cansada. Então, ó, você que está aqui assistindo a live ou está assistindo a gravação, vai vendo se você está se encaixando em algum desses sintomas. Aí é hora de você se avaliar, tá? Então, você vai olhar para você. É um cansaço mental constante. Porque uma coisa, Nestor, é a gente se desgastar em trabalhos que exigem força física, por exemplo, para dona de casa, eu vou fazer aquela limpeza mais profunda, tal. Deixa eu diminuir meu volume aqui. E aí eu vou fazer essa limpeza mais profunda, e aí eu tô cansada, tô desgastada, e se eu parar, dormir uma naninha, daqui a pouco esse soninho passa esse cansaço. Mas como ela tá ali, a ativação mental, e ela tá ali muito intensa, 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 é um cansaço mental constante, não passa com esse. Às vezes tem dificuldade até para dormir, tem dificuldade de foco, sente uma culpa silenciosa porque ela não consegue agir, ela tem uma paralisia, então ela paralisa muito na hora da execução, ela não consegue. Ela sente ansiedade. Então, ela tem muita ansiedade, ela fica lá prevendo vários cenários, às vezes destrutivos, calamitosos. Às vezes ela até pensa que não vai dar certo a prática. Aí ela se enche de mais informação ainda sem nem ter testado. Então, ela se esforça muito e mesmo assim ela ainda sente que não é o suficiente. Então, ela se esforça na cabeça. Né? Ela tá ali na cabeça dela, ela tá voando, tá fazendo várias coisas, mas na execução ela é fraca, a perninha dela não vai. Então, tudo isso junto, misturado, a gente já olha quando vê esses sintomas, a gente fala, essa pessoa ela tá com obesidade intelectual. Aí você vê aí, se você tá, né, vocês que estão assistindo aqui, se você tá sentindo essas coisas, se você tá aqui se percebendo dessa forma. E você, Nestor, você tem outras coisas para acrescentar também nessa lista de sintomas aí que eu deixei passar? Sim, são várias sintomas que de verdade as pessoas se identificam, né? Eu me identifiquei demais quando você estava falando sobre o cansaço físico, cansaço mental, parece que nunca é suficiente, né? E quando nunca é suficiente, vem essa cobrança interna. Falta, 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 e parece que nunca tem fim, né? Esse cansaço mental causa um desgaste e depois esse cansaço mental vem para fora, né? Não só para dentro. E aí a gente não acaba aquele curso que comprou, a gente deixa pela metade as coisas, né? A gente não consegue se sentir satisfeita ou satisfeito, a gente não tem o foco. E aí vem a famosa ansiedade, né? Eu fiz um Reels aqui no meu Instagram que falava, eu tenho o quê? Né? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer o outro, eu tenho que fazer o outro, eu tenho que fazer outro. Eu tenho o quê? Eu sou o seu pior inimigo. Porque aí você acrescenta mais coisa do que às vezes você pode dar conta de fazer. E quando a gente acrescenta demais, né?
de verdade causa uma sobrecarga. E aí vem a explosão. A gente acaba explodindo na frente do marido, explodindo na frente do trânsito, explodindo na frente da conta financeira, explodindo em qualquer situação, justamente porque se prendeu a essa sobrecarga, sobredoses de informação. Quando a gente tem muitas opções, né, a gente não sabe qual é a melhor. E pior ainda quando é conteúdo gratuito, não é verdade, Cíntia? Ah, meu Deus do céu. É muito difícil. Por quê? Porque quando a gente recebe algo gratuito, a gente tem duas, a gente tem dentro, a gente tem algumas coisas que acontecem. Ou a gente não dá valor para aquilo, porque acha que é gratuito, e aí você joga igual panfletinho que você pega na rua, assim, que você joga fora. Não deve fazer, não deve funcionar, não. A informação tá lá guardada. Ou você se apega naquilo, pega tanto em tantas coisas diferentes, nunca testa nada, nenhum para ver se vale a pena testar. E aí, na hora de você escolher um para executar, você não escolhe, porque está à disposição ali. Aí você olha, na hora que eu quiser, eu vou lá e pego esse chocolate ali, essa bala, esse negócio, essa coisa que tá ali, vou lá e como, mato a minha fome, minha fominha ali rapidinho, né? E vou lá e como esse açuquinho aqui gostoso. Então, quando é conteúdo gratuito, principalmente. Então, por isso que quando você está na nossa frente, quando você contrata o nosso serviço, e a gente fala para você assim, ó, durante tantos dias, não é para você se conectar com outros conteúdos. Você vai focar aqui no que a gente está passando, no que eu estou passando para você. Você vai assistir essa aula, você vai assistir isso aqui, você vai fazer tal exercício. Por que a gente faz isso? Porque seja a mulher que está com obesidade intelectual, ela já vem cansada e sobrecarregada de conteúdo. Se você não focar, não concentrar naquilo que a gente está passando para você, você vai perder seu recurso, tempo, energia e dinheiro, e não vai conseguir ter o resultado que você quer. A execução você não vai conseguir, não vai conseguir experimentar. Então, em vez de ficar comendo balinha que está à disposição para você aí na bomboniere por onde você passa, experimenta mesmo comer o alimento que a gente está oferecendo ali no atendimento. Isso aqui que a gente está falando para você do direcionamento. Experimenta alguma coisa, executa alguma coisa, que aí você vai ver o resultado. Isso. E por isso justamente você me lembrou que por isso algumas pessoas sim têm resultado com terapia e outras não. Porque outras não se deixam ajudar, não se deixam direcionar, não se entregam, querem a solução, mas não querem a solução do jeito que a gente às vezes se ensina. E às vezes a gente fornece a solução justamente adaptado ao perfil emocional da pessoa, né? Porque a gente já faz a análise corporal da pessoa e eu sempre falo para meus clientes, né? Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Porque a pessoa, às vezes, não, mas eu vi tal coisa. Não, mas fulano de tal falou outra. E a gente tá aí, ela pagou para estar aí presente, né? Mas ainda ela quer associar o que a gente está falando, adaptar a situação dela com outro coach, outro terapeuta, outra pessoa que não está na sala ou não está no encontro. Então é importante refletir. Será que a gente está, de verdade, sabe receber? A gente sabe aplicar? A gente sabe valorar aquilo que a gente investe, né? Porque o seu dinheiro tem valor, né? O dinheiro que você investe para esse direcionamento tem valor. O problema é se a gente não dá valor a esse dinheiro. E aí passa essa famosa fala, já fiz de tudo. Fiz tal coisa, fiz tal coisa, fiz tal coisa, fiz tal coisa, não deu certo. Eu já não tenho mais solução, né? E a gente já desiste. Por isso que a quarta pergunta é: que tipo de pessoa costuma desenvolver esse tipo de comportamento? O que você acha, Cintia? Quando a gente fala sobre obesidade intelectual, a gente está falando de pessoas que precisaram ser responsáveis muito cedo, forte muito cedo, aprenderam a se virar sozinha, porque essas pessoas, elas desenvolveram na mente delas que elas não podem falhar. Elas não podem errar, que elas não podem pedir ajuda. Então, elas são fortes e elas precisam aguentar tudo até o final. E aí a gente entra de novo naquela história do exercício físico, da atividade física. Imagina que, né, aconteceu comigo, gente. Então, eu vou falar aqui uma coisa que aconteceu comigo. Tem um exercício que se chama stiff. Depois vocês dão um Google lá e vai lá ver que diabo de exercício que é esse. Você segura o pezinho, vai baixando assim
perto, só que a coluna ela tem que ficar retinha, assim, você não pode coisar a lombar. Era muita coisa para pensar. Assisti 1000 vídeos antes de ir para academia. Falei, talvez eu consiga fazer isso. Aí chegava lá, o professor ficava, tá fazendo errado, tá fazendo errado. Eu olhei para ele e falei, eu não posso fazer esse exercício físico, porque eu tenho desgaste no quadril. Provavelmente é isso que eu não tô conseguindo. Essa atividade, esse exercício aqui. Mas o diabo do exercício, ele é ótimo para um monte de coisas, exatamente para a parte onde eu sentia a fraqueza e não conseguia fazer. Mas qual que era o meu problema? Eu queria ser perfeita. Porque ele falava, não olha para o espelho. E eu tava, ó, cabeça virada, olhando para o espelho, para saber se a coluna estava retinha. Então, até que eu me permitisse experimentar, ser conduzida e dizer, ok, eu vou errar. Tá tudo bem, eu vou errar. Então, eu tirei o peso, aprendi primeiro o movimento. Então, eu paguei por aquilo. Não fazia sentido eu não executar aquele exercício. Eu pedi para ele, você vai ficar o treino inteiro comigo me ensinando a fazer esse desgraça de stiff. Até que hoje eu faço esse stiff, ó, e faço bem. Perfeito não, mas faço bem. Então, quando a gente tem essa mente condicionada de que eu não posso errar, você não experimenta a execução. Imagine se eu só ficasse assistindo o vídeo. Ah, eu sei como é que faz stiff. Inclusive, eu tinha falado pro Chuchu como que era para ele fazer. Chuchu é meu marido, tá? E aí eu falei para ele assim, olha, o stiff é assim. Eu sabia dar as dicas, eu sabia como que fazia a curvatura, eu não executava. O que que acontece é que quando você só assiste e você não faz, você não consegue ver o que você precisa reajustar. Às vezes é só o pé que está um pouco junto, que está mais afastadinho. Às vezes você está fazendo assim com o ombro, você tem que deixar o ombro assim, é o peito. É só um reajuste. E você só vai sentir isso quando você de fato fizer. É igual a Thaís falou aqui, ó, o medo de fracassar, de passar vergonha, impede muito a gente de tentar. Então, assim, quando a gente está nesse lugar ainda sentindo aquelas dores que a gente sentiu lá na infância, de que eu preciso dar conta de tudo sozinha e ser muito forte e perfeita, eu não vou conseguir executar aquilo que eu estudo, seja o que for, seja uma receita. Quantas vezes mulheres deixam de fazer receita porque tem medo de que a receita dê errado? Aí eu vou perder os ingredientes. Será mesmo, né? Que vai ser tão assim, né? Aí eu fico salvando um monte de receita aqui no Instagram, um monte, mas eu nunca faço nenhuma. Então, assim, essa obesidade intelectual, ela impede a gente de viver, impede a gente de experimentar. E isso é muito ruim. E isso é muito ruim. A gente não pode ser só parecer ser forte. A gente precisa fortalecer esse músculo do eu posso errar, sim. Botar a roupa de errar. Você tem que pôr a roupinha de errar e ir lá e fazer. Bom, já que eu tô com a roupinha de errar, não tem problema se manchar, né? Então, isso é uma coisa que a gente desenvolve, é musculatura. Desenvolve. Falando de receita, aqui, ó. Eu fiz 18 bolos e joguei tudo fora até meu bolo ficar ótimo. E amo fazer bolo hoje. Algumas vão fazer mais rápido, outras vão demorar um pouco mais, mas todas nós temos o ritmo. E é por isso que como o Nestor falou, quando você está na nossa frente, como terapeuta, nós sabemos até a velocidade que você vai conseguir fazer as coisas se você se empenhar. Então, a gente consegue escanear isso em você e te dizer, ó, para você, talvez você vai levar um pouquinho mais de tempo, mas então desenvolva tal qualidade. E a outra vai falar, você vai ter a tendência de querer ir mais rápido, vai só um pouquinho mais devagar para testar, reajustar e taca-lhe pau. É assim, Nestor? Fantástico, bem isso mesmo. A gente dá a dose necessária da aplicação, né? Porque a pessoa às vezes não sabe por onde começar, não sabe como fazer, e a gente ensina tudo certinho como fazer e por onde começar. O problema é se a gente não fala o que a pessoa quer ouvir. Esse é o problema. Por quê? Porque às vezes a cliente chega na frente e fala, não, Nestor, o problema é fulano, o problema é mengano. Mas, no fundo, a pessoa gostaria de que o Nestor ou a Cíntia vai e fale com o Mengano para colocar limite, né? Então, é bem interessante isso que a Cíntia comentou. É importante lembrar que quando você tenta ser forte demais, ouviu esse medo de incomodar, esse medo de colocar limite, esse medo de que como vai ficar seu nome? Ai, meu Deus, esse medo pode te limitar. Esse medo pode tomar uma decisão por você. Esse medo pode te impedir de fazer aquilo que é certo, que é correto.
sim? Ou de gastar sua energia. A mesma energia que a pessoa gasta se questionando, se perguntando, duvidando de si mesma, é a mesma energia que ela poderia gastar para aplicar o direcionamento, né? Ou aquele curso que ela comprou, aquela formação que ela fez, né? Não adianta adquirir informação e não aplicar. Por isso, a gente já pensou na próxima pergunta. Por que o excesso de informação vira um problema real nas pessoas, Cíntia? O que você acha? O excesso de caloria, vamos voltar para o corpo. O excesso de calorias, ele vira gordura. Então, você vai comer, assim, bastante, o excesso de calorias, você vai achar, eita, esse aqui vai virar o quê? Gordura. E isso inflama, a gente já falou sobre isso aqui. O excesso de informação, ele não vira solução. Ele se transforma em confusão. Então, se você começou lá com boa intenção e você queria clareza, queria direcionamento, queria aprender um caminho, só informação, informação, informação vai te deixar em outro lugar. Você vai ficar confusa. Quanto mais opção, mais você tem medo de decidir. E o nosso cérebro, você precisa entender que ele quer gastar menos energia. Menos energia. Então precisa ser certeiro. E quanto mais você relutar, 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 quanta energia já foi, sabe? Fala, nem compensa. Então, o excesso de conhecimento te gera mais cobrança e trava a sua ação. Você vai ficar com medo de dar o próximo passo. Então, a gente faz um cálculo assim, o contrário, né? E pensa, quanto mais eu souber, melhor vai ser. É, se você fizer a etapa, qual que é o jeito certo de fazer isso, né? Por que vira um problema? Porque o jeito correto seria, eu aprendo um pouco, eu pratico esse pouco, reajusto, vou para o próximo passo. Se eu precisar reajustar, se eu já de primeira já deu certo, né? Não foi os 18 bolos da Bia lá, no primeiro bolo já deu certo, beleza. Se eu precisar fazer 18, eu vou ficar aqui, ó. 18 bolo, faço, até que deu certo. Agora eu vou repetir essa receita. Eu vou repetir, repetir, repetir. Pronto, agora eu vou aprender a fazer pudim. Agora eu aprendo a fazer bolo, aprendo a fazer pudim, aprendo a fazer tudo, um monte de coisas ao mesmo tempo e não faço de fato, só vai travar você, só vai sentir medo e você vai ficar se cobrando. Poxa, eu sei disso, eu já sei. E quando alguém falar para você o que é para você fazer, que é uma ação simples, você pode comentar com alguém, poxa, eu tô sentindo ansiedade. Aí a pessoa te fala uma coisa, você falou, eu já sei. Já estudei isso, que é a nossa cliente Maria, que a gente estava comentando aqui. A pessoa, eu já sei que é para fazer. E você está fazendo, minha flor? Não, não tô fazendo. Pois é, é isso aí. E aí inventa um monte de desculpa, não porque meu marido, não porque meu filho, não porque justo, Cíntia, nessa semana aconteceu um imprevisto e durante o ano todo não aconteceu nada e justo no dia que tinha que colocar em prática, a pessoa... Então, às vezes, a gente inventa desculpas para não aplicar o conhecimento. A gente inventa desculpas para não se responsabilizar, porque tem a ver com responsabilidade, né? Não adianta, eu sempre falo para o pessoal, e para esses últimos direcionamentos que eu fui fazendo, eu até criei um contrato de compromisso para a pessoa se comprometer com aquilo que a gente combinou, né? E se ela não conseguiu o resultado, é porque ela não aplicou, é porque ela não se dedicou. Ou aplicou de qualquer jeito, ou não se apegou àquilo que a gente combinou. Então, essa ideia, é fácil falar não deu certo se eu nem testei, nem preparei, nem... E aí vem a cobrança. Quando vem a cobrança, fala, eu deveria ter aproveitado. Já acabou, Nestor? Já acabou o direcionamento? Parece que... foi pouco, né? Foi pouquinho, mas nesse tempo que a gente teve junto, você aplicou, você se dedicou, você colocou limite como a gente combinou? Não é verdade, Cíntia, que vem essa carga mental ou a pessoa quer aproveitar só no finalzinho, só quando já está sabendo que vai acabar? Gente, isso é uma coisa que desde o primeiro, lá no primeiro instante, eu já falo para as clientes, eu falo, olha, não tenha medo de incomodar, não é essa a questão. Você precisa de apoio, você me chama, que eu tô aqui. Agora, às vezes, a Maria, ela não quer apoio.
A Maria quer que a gente vá lá fazer as coisas para ela. Então, se eu tô falando para ela, ó, você vai dividir, não vai mais fazer faxina na sua casa. Você vai agora dividir, vai tal dia você vai limpar tal coisa. Vem aí, vamos mexer no seu esquema de limpeza. A mulher quer que eu vá lá limpar a casa para ela, só pode. Quer que eu vá lá fazer as coisas para ela. E você fez? Não, porque é igual você tá falando, meu pai, o papagaio, o periquito, não sei o que, não sei o que. Então, o que acontece é que ela se distrai com outras coisas até, porque ela, ali, eu costumo falar isso, naquelas situações em que ela não quer colocar limite, naquelas situações em que ela não quer mudar de fato, né? Ela veio para mudar, mas ali incomoda, por quê? Porque ela tem uma reputação ali. Ali ela tem um ganho já. Então, ela está estudando, ela está ali absorvendo conhecimento, mas de fato é ali que ela tem o ganho que ela quer. Ali ela é salvadora, ali ela é reconhecida como forte, ali ela já tem uma reputação criada já há muitos anos e ela não está preparada para abrir mão disso ali naquele momento. Então, trocar a reputação, trocar a identidade dela para a identidade verdadeira dela, para ela se conhecer e praticar aquilo que ela precisa, vai exigir dela um desconforto e uma dor necessária. Que ela, quando ela veio, talvez ela não entendeu. E passou todo o processo ali sofrendo junto com os outros, tentando passar, né, ser boazinha ali naquele lugar, que no final aí ela chega, ai, então eu não queria não. Não Não queria queria que não. acabasse, Não queria que queria não. Por continuasse, né? isso que vocês, quando a gente está falando desse assunto aqui, é importantíssimo isso que o Nestor está trazendo no perfil dele, para que a gente possa despertar. Você quer mesmo? Você quer de verdade melhorar? Quer mudar sua vida de verdade? Você quer sair mesmo desse lugar? Hoje você está falando, para mim já chega. Já doeu tanto que tem que doer ali, não me cabe mais. Porque se tiver nesse jeito, aí você está na hora certa para sair da obesidade intelectual e começar o seu processo. Bem isso mesmo. A pessoa não aplica justamente porque ela acha que pode aguentar mais, pode ainda apanhar mais. Então a gente, lamentavelmente, não pode forçar. E aqui tem vários comentários bem interessantes que a Thaís comentou, né? Eu gostei muito dos comentários do que cientificamente foi comprovado. Ela colocou aqui, né? Que quando nos sentimos impotentes, quanto muita coisa sai do nosso controle, ou quando a gente não alcança algum objetivo, né? Isso de verdade causa muita frustração, muita sensação de cobrança. E não só isso, né? Essa sensação de fraqueza, de frustração, de não conseguir salvar todo mundo, acaba afetando a pessoa, né? Às vezes, quando é para minha mãe, quando é para meu pai, quando é para minha tia, para minha avó, a gente está disponível. Mas quando é para a gente, parece que a gente não é merecedor, que a gente não pode fazer mudanças pela gente, né? Então é importante a gente refletir. Será que a gente está se permitindo, se salvando a si mesmo? Ou a gente sempre está disponível só para o outro, né? E aqui vem a outra pergunta: como essa questão, Cíntia, acaba afetando o dia a dia da pessoa? Essa confusão mental, essa sobredose de informação, essa cobrança interna, essa confusão, como acaba afetando diariamente? A gente vê isso que a gente acabou de falar, uma inversão de identidade, uma inversão de responsabilidades, onde essa pessoa ela se coloca como responsável pela vida das outras pessoas à sua volta. Ela pode até descansar, mas ela descansa com culpa. Ela não descansa, ela não para descansar tranquila, não fica de boa. Até se diverte. Eu tô no lugar, pode parecer, mas eu tô aqui, ó, me pensando no que eu deveria estar fazendo, porque ela se sente responsável demais por coisas até que não era responsabilidade dela. Então, se ela tá no trabalho, ela pensa que ela deveria estar descansando. Se ela tá descansando, ela pensa que ela deveria estar no trabalho. Ela tem uma lista mental de obrigações de que ela deveria fazer. Aí ela fica no que o Nestor falou no Reels dele. Eu deveria, eu deveria, eu deveria, eu deveria, eu deveria. Então, ela fica com essa lista, nunca tica nada, não dá check em nada.
e fica lá sobrecarregada também com as coisas que ela, porque ela consome e não pratica, então ela fica assim, eu deveria estar fazendo isso, eu deveria estar agindo assim, eu deveria, ela tem essa consciência, porque ela estudou, ela está estudando, então ela tá, eu deveria, eu deveria, eu deveria, eu deveria. Então, no dia a dia, é essa companhia que ela tem dentro do coraçãozinho dela. Isso, fantástico. Você explicou tudinho. E isso diariamente, né? É como se fosse que a gente está aumentando uma ferida que nunca cicatriz, né? Só abre, abre, abre. E chega ao final de semana, em vez de desfrutar com os filhos, com o marido, com a esposa, a gente fica pensando no que vai fazer ainda, né? Fica se adiantando. Fantástico. E na família, Cíntia, você percebe que também a obesidade intelectual, o excesso de informação pode afetar a relação de família, de trabalho? A pessoa pode mudar de humor, pode de verdade se transformar numa pessoa que não é, justamente por causa dessa sobrecarga de informação? Sim, aparece com irritação, muita impaciência na família, distanciamento emocional. Porque quanto mais eu aprendo sobre as coisas, mesmo que eu não pratico, mas essa cobrança veio dentro do meu coração, veio dentro de mim, na minha mente, estou me cobrando. Eu também estou cobrando o outro, porque eu não pratico, mas o outro devia fazer, sabia? Ele devia fazer. Aí eu começo, aí o outro não faz aquilo que eu aprendi que é certo, eu me distancio também. E ao invés de eu resolver os conflitos, de eu ir lá conversar com meu par, de eu ir lá conversar com os meus familiares sobre coisas até que eu não quero mais, que eu não gosto, que me machucam e tal, eu vou me distanciando. Eu vou criando um abismo emocional entre os familiares. Então, dentro de casa, às vezes viram dois estranhos que se estranham, né? Que vivem ali, é, um rosnando pro outro. Então, isso acontece bastante. E aí eu não consigo falar não para a família, para os meus parentes, então eu me distancio. Aí é a hora que qualquer notificação no celular já me dá uma irritação. Me chamou, eu já. Quem é o audacioso que está me mandando mensagem aqui? Mas é nessas horas que a gente vê que como isso afeta, né, as relações. No trabalho também, a pessoa vai se esforçar bastante, na verdade, em excesso, porque ela quer provar alguma coisa ali no trabalho, então ela vai trabalhar, 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 mas tem pouca clareza do processo, não faz as coisas na ordem que precisa fazer, tem a sensação constante e repetida de que ninguém reconhece meu esforço. Então, essa sensação de que ninguém me percebe, ninguém reconhece o meu esforço, e a pessoa que eu sou, ela vai ser constante na família e no trabalho. Fantástico, Cíntia. Um ponto extremamente importante que você falou, né? Porque a pessoa fica tanto no piloto automático que ela não percebe, porque tá a vida do jeito que está, né? E às vezes é mais fácil apontar o defeito para o outro. É meu marido, é meu filho, é o governo, é o dinheiro, é a doença, né? E a pessoa se esconde atrás de uma doença para não se responsabilizar. Fantástico, fantástico. Gostei muito. Vão comentando aqui o que vocês vão achando sobre esse conteúdo. Vou lendo aqui o comentário da Thaís. Não vale a pena acumular informação demais para tentar ensinar os outros ou provar algo para alguém. É bem isso, né? Tem pessoas que absorvem muito informação só para ajudar o outro, né? Não para se ajudar, né? A gente tenta ser aquele bom samaritano que sempre está disponível para o outro. Mas quando vai ser minha vez, né? Quem vai me dar uma força também, né? E aqui, outro comentário, aí a nossa cabeça termina virando uma biblioteca sem leitores. Bem isso mesmo, né? Então, o que a gente vai fazer com tanta informação? Em que momento vai aplicar? Em que momento a gente vai focar e tirar proveito de todo aquele conteúdo que foi absorvendo, né? Fantástico, fantástico. Última pergunta que a gente quer fazer para a Cíntia: o que pode quebrar esse ciclo? O que pode quebrar esse padrão para as meninas que ficaram até o final, que queriam muito saber como a gente sai desse piloto automático? Que conselho prático você daria para elas? Entenda que não é falta de força, é falta de direção emocional. A gente falou isso daqui. Então, a questão não é aprender mais, é começar pelo lugar certo. Lembra que
isso começa porque a pessoa ela quer organizar o externo sem organizar o interno. Então você precisa começar no lugar certo, organizando internamente, organizando o seu emocional, pedindo ajuda, porque assim, ó, você conhece muita coisa, você está estudando, você sabe muita coisa, certo? Ok. Eu também sabia muito sobre o stiff. Eu sabia muito sobre aquele exercício, mas eu precisei pedir ajuda. Precisei pagar um profissional para me ensinar como fazia o movimento corretamente. Que onde eu errasse, o que que eu faço para reajustar? Me ensina, para quando for a minha hora de fazer sozinha, eu saber. Eu quero fortalecer esse músculo aqui. Então, eu preciso dessa ajuda. E isso, investir, fazer esse investimento, foi maturidade da minha parte. Então, se você se viu também, ai, olha, Cintia, eu tô aqui com obesidade intelectual, eu tô todinha. O que você falou nessa live aqui, você, o Nestor, eu me vi todinha aqui. Então, você é É. uma pessoa forte, ok? A gente já combinou isso. Só tá faltando direção emocional. Então, é escolher um bom terapeuta que vai te direcionar, que vai olhar para você e vai saber qual é a velocidade que você precisa ir, o que vai encaixar para você e não vai encaixar para você, o que vai dar certo para você, qual é a faxina que você tem que fazer. O que que você tem que limpar da sua mente? O que que você tem que tirar da sua mente para poder dar certo? Qual é o repertório que você precisa aumentar? Você vai ter esse tempo, separar esse tempo para olhar para você de frente com o espelho e se ajustar. E ter força e apoio para fazer os movimentos que você não está conseguindo fazer, para fortalecer essa musculatura. Então, lembra disso. Pedir a ajuda certa, do profissional certo, não é É, fraqueza, é maturidade. isso, e reconhecer que a gente não pode tudo sozinha, né, Cíntia? Reconhecer esse é o primeiro passo, reconhecer, porque às vezes a pessoa acha que dá conta, né? Acha que pode tudo sozinha, né? Uma das coisas que tanto a Cíntia fornece, como eu, Nestor, forneço, é justamente o acompanhamento da aplicação daquilo que a gente combina nos nossos encontros. Falo de verdade para vocês, é impossível ver algum terapeuta, algum profissional dessa área que entregue do jeito que a gente entrega. Por isso que o valor que a gente cobra, ou você tem que investir, é diferenciado em comparação a outros tipos de tratamento. Por quê? Porque a gente vai, né, se entrega no direcionamento e depois sai da sala ou sai do encontro e na hora da aplicação, né, Cíntia? Na hora da aplicação a pessoa se perde, né, com os problemas da mãe, a gente acaba sendo psicóloga do pai, da tia, da avó, a gente fica absorvendo as coisas dos outros e a gente não coloca em prática aquilo que combinou com a Cíntia, com o Nestor. Por isso é importante o acompanhamento, por isso que é importante a gente estar te guiando à distância para você não se distrair, para você não perder o foco. Com certeza isso tem um valor, porque a entrega é alta, e o valor não pode ser baixo, tem que ser na mesma frequência, né? Sim, porque imagina só, a gente tem uma super entrega e o valor é baixo. A gente vai dar valor? Não vai dar valor, não, né? Então é muito importante que reflitam. Será que a gente está precisando de acompanhamento? Será que a gente está precisando que alguém pegue na mão e mostre qual é o caminho, né? Sem fazer birra, sem se distrair, né? Sem colocar desculpas para não evoluir, para não crescer em sentido emocional. Uma das coisas que eu sempre falo, criança reclama e chora, adulto soluciona, né? Então, será que 2026 é seu ano, que você que está assistindo esse conteúdo, para solucionar, para colocar limite em algumas crenças, em algumas dores, nesse excesso de informação que não te permite você focar, né? Esse é o convite que a gente vai fazer no final aqui para vocês, tá? Cíntia, quer jogar algumas palavras finais aqui para o pessoal que está assistindo esse conteúdo? Ah, eu quero falar para você que está aqui assistindo esse conteúdo.
Não viva na correria. A correria, ela desgasta você, impede você de saborear o que a vida tem de bom. E quando a gente tá nessa vibe de. Eu sei, porque a gente falou no começo da live que a gente já viveu tudo isso, né? De só absorver, absorver, absorver e sem praticar. Você também não saboreia nada que tem de bom. É igual você assistir mesmo, você fica assistindo os vídeos da receita, não sente nem o cheiro aí do bolo assando, né? Só vê a foto e não vê nada, né? Vê aí as coisas passando no vídeo. E como o Nestor falou, ter o acompanhamento, ele vai fazer toda a diferença para você sentir o apoio. E dentro do nosso programa, você pode escolher, né? Você pode escolher que tipo de pessoa você vai querer ser quando você chegar aqui. Você pode ser aquela Maria perfeitinha, né? Que não vai deixar ser conduzida, vai querer reclamar só lá no finalzinho do último encontro. Ou você pode vir como essa mulher que a gente espera que você venha, com essa vontade de se olhar no espelho, chega, deu, acabou, não quero mais. Agora, nesse começo de ano, eu quero fazer as coisas de uma forma diferente do que eu tenho feito nos últimos meses e não tem dado o resultado que eu quero. E aí a gente espera você para você começar o seu processo aí e a gente sair dessa obesidade e começar a praticar. Você vai queimar essas calorias aí que está em excesso. Fantástico, Cíntia, muito obrigado mesmo. E para você que está assistindo esse conteúdo, super te indico. Compartilha essa informação, não guarda só essa informação para você. A gente vai continuar fazendo algumas lives aqui com a Cíntia. Vamos convidar outras pessoas também para aumentar essa troca de experiência, né? E não só isso, a gente te convida também, se você gostou da Cíntia, segue o canal dela, chama ela no particular para ela te explicar como funciona o direcionamento dela. Se você gostou do Nestor, eu atendo 3 pessoas por mês. Me chama no particular que a gente vai conversar e vou te explicar como você se libera daquelas crenças que te limitam. Obrigado, Cíntia. Ótimo dia Obrigada, para você. Nestor. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.